Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde um acaba e o outro começa, né, e começa outra? Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Tem a ver com o que a gente discutiu semana passada, né, onde estava um, onde estava o outro, né? E a gente mais ou menos já tinha chegado a essa conclusão, né? Que eles vão se confundindo, mas não são exatamente a mesma coisa, mas eles, em dados momentos das nossas decisões, eles podem estar todos presentes, né? O instinto, a intuição, até falou até da intuição, da intuição e da inteligência. Vamos ver como o Miramês desenrola isso aqui. Inteligência e instinto. Não se pode determinar onde termina o instinto e começa a inteligência. Contudo, um e outra têm funções diferentes no âmbito da vida, e dá para perceber no homem evoluído a imposição de um e a ascendência da outra. O instinto é a mesma inteligência em estado primitivo, e a inteligência é o instinto aprimorado. Porém, a divisão de um para com o outro é bastante sutil, para que se possa constatar com os nossos sentidos. O instinto é uma espécie de condicionamento divino, na divina estrutura do espírito. É, pois, uma espécie de programação da divindade, na formação da alma. Podemos analisar os animais. A cada espécie é determinado desenvolver um tipo de vida, e todas as gerações fazem o mesmo, por lhes faltar a razão, sendo ela o fator primordial no aprimoramento de métodos de todas as criaturas humanas. É bom se notar que o homem de ontem não teria as mesmas condições de vida dos homens de hoje. Tudo melhorou, de modo que o bem-estar cresceu, por ser fruto da inteligência. E, como já dissemos, também a inteligência irá ceder lugar à intuição, que tem aparências de instinto, mas vibra em faixa muito diferente. O primeiro é terreno e a segunda é divina. Em tudo no mundo há ordem para crescer e iluminar. O instinto, no espírito encarnado, não atrofia da maneira que muitos pensam, para que a inteligência o domine com toda exuberância. Ele não desaparece. Notamos sua ação orientadora no mundo inteiro, como sendo uma mente instintiva a orientar todos os órgãos, senão todo o mundo celular, e como inteligência, notamos sua ação benfeitora no campo externo, desenvolvendo as condições exteriores para sua própria felicidade. Quando os sentimentos se iluminam, ajudam o raciocínio a beneficiar a coletividade pela força do amor. A inteligência é prova evidente da maturidade da alma, e é neste momento que Deus acha conveniente que o espírito fique mais livre e caminhe com os próprios pés, que entre na fase de conquistar a sua paz e, notadamente, responder pelo que faz com as suas faculdades. O instinto é cego no tocante a escolhas por si mesmo. É uma programação, se assim podemos dizer. Já a inteligência tem a capacidade de selecionar e saber o melhor. Ela faz parte mais diretamente da consciência
e tira dela informações sobre as leis naturais da vida e das vidas sucessivas. Tudo isso é motivo de muitas pesquisas ainda para que a luz se faça. Não podemos deixar de escutar assuntos como esses, tão fascinantes, nos levando a crer que grande parte da nossa felicidade se encontra em nosso alcance, depois da dependência de Deus. A doutrina dos espíritos veio abrir um campo grandioso de estudos sobre a vida espiritual e a mediunidade em todas as dimensões de vida nos pode fornecer muitas informações valiosas acerca da vida, da alma e de todos os seus sensíveis corpos, para que possamos nos expressar e avançar para o Senhor. O instinto impõe o caminho que a alma deve percorrer. A inteligência analisa, observa e convida o espírito para experimentar com parcimônia. E a intuição tem plena consciência dos caminhos a percorrer. Que Deus nos abençoe para que possamos entender melhor a vida que vivemos. É bem bacana, né? Essa diferenciação que ele faz aqui, achei até bem didática, dessa forma dele colocar, né? E acho que essa última frasezinha aqui define bem um questionamento que a gente estava tendo, conversando aqui sobre isso, né? Que é quando ele fala que o instinto impõe o caminho que a alma deve percorrer. São as diretrizes estabelecidas que a gente tem. Com a inteligência analisa, observa e convida o espírito para experimentar com parcimônia. Quer dizer, dentro das nossas diretrizes, a gente vai testando, vai aprovando ou não aprovando, vai vendo como é melhor desenvolver aquelas diretrizes. E a intuição é quando a gente já sabe como fazer isso, já faz parte da gente. Então, a gente não precisa ter uma diretriz chamando a nossa atenção, raciocinar como resolver. Aquilo já faz parte da gente, é intuitivo. Então, quando a gente pensa em determinada situação, a ideia já vem clara. E isso, para mim, define essa questão do instinto, da inteligência e da intuição, que, no decorrer da nossa caminhada, vão estar, de alguma forma, presentes das três formas. E a gente vai pegando um pouquinho de uma forma de outro, e vai construindo cada vez melhor cada passada que a gente vai dando. A Sibeli quer falar? Sim, bom dia, pessoal. Bom dia. Quando eu entro e tá a musiquinha, eu não consigo dar o bom dia para vocês, que vocês não me ouvem. Por isso que eu entro calado. Não, eu estava lembrando, quando eu comecei a assistir o canal da Mônica de Medeiros, ela falava bastante dessa parte do cérebro. Claro, ela é médica, né? Então ela usava os termos corretos, médicos, que eu não sei. A parte do cérebro, né? Onde a gente tem essas reações instintivas, né? E ela explicando que a gente está tendo uma modificação ali anatômica e tal, porque as nossas reações instintivas fazem a gente ter essas explosões e a gente agir sem pensar, né? E aí o nosso corpo físico, para passar para o mundo de regeneração, ele está tendo uma modificação que vai dar, assim, alguns milésimos de segundos dessa reação que acontece no nosso cérebro, que é uma reação química também, né? Bioquímica e tal, que para a gente poder ter uns milésimos de segundos a mais para poder raciocinar nossas reações e não sermos tão explosivos, né? Então, assim, então, que esses milésimos que a gente vai ter só para poder raciocinar um pouquinho, que já vai mudar totalmente as nossas possibilidades evolutivas, né? Porque quanta coisa a gente faz depois se arrepende e tal, porque o nosso corpo é muito reativo, né? Muito instintivo. E aí o espírito não tá tendo espaço para ele poder se manifestar por causa disso, né? Então já tá na nossa programação de evolução para o mundo
regenerado isso daí. E eu ia falar, assim, das minhas percepções em relação à intuição, que eu tenho muito menos intuição do que eu queria ter, né? São momentos raros na minha vida. Mas o que eu percebi, assim, que como as nossas decisões racionais, que é o que ele chama de inteligência, né? Eu chamo da razão, elas passam lá pelo nosso corpo mental e tal, né? E quando é uma intuição, ela vem da alma, ela vem de outro caminho, né? Não passa ali no corpo sutil. Então, quando vem aquela intuição, ela é uma certeza absoluta. Quando é uma certeza, assim, que é até difícil lidar com outras pessoas, porque a gente fala para outra pessoa, e para te convencer outra pessoa, ela quer motivos racionais daquilo que tu está dizendo. E tu tem uma certeza absoluta que tu não tem um racional, mas tu sabe que é. Então, hoje em dia, quando tem, que é raro, né? Eu nem compartilho muito, porque não tem como eu explicar para as outras pessoas. Mas eu sei, e é uma certeza absoluta, que não tem como, nem como eu explicar para vocês, né? Porque a gente tem coisas que vêm na nossa mente que são os espíritos nos assoprando, né? Tanto os espíritos bons quanto os espíritos menos bons, né? E aí um espírito elevado vem, te assopra alguma coisa, sabe que é uma coisa positiva, mas tu fica questionando, né? Ai, será? Quando é intuição, não tem questionamento. Tu nem consegue. É uma coisa inexplicável. Jair? Eu achei interessante esse texto, posso até do Silvio e da Cibele, minhas palavras. Porque, por exemplo, aquela coisa que a gente estava conversando antes de iniciar nosso encontro aqui, sobre a prepotência do saber. Então, esse texto aqui, do jeito que está feito, inteligência, instinto, se tu desse para uma dessas pessoas que a gente estava comentando, escrever esse texto, cara, eu acho muito difícil da abrangência e sintético como ele está, e profundo, porque ele fala aqui, ó, instinto, evolução do instinto vem a inteligência, evolução da inteligência chega à intuição. E aí, pegando esse gancho que a Cibele falou, que existem as provas da inteligência, a prova da burrice, a prova de tudo isso. E aí essa intuição que vem diretamente para a gente, como ela falou dessa médica, o que é isso? São os divinos amigos espirituais que mexem no nosso código genético, ou às vezes, conforme for a situação da sua necessidade, do seu caminho, seja lá o que você queira falar, eles colocam chips, colocam programas, colocam aparelhos espirituais, plasmam para nosso perispírito, para facilitar esse canal de comunicação que a Cibele acabou de falar aí. Nós estamos caminhando para agora. O que é que faz essa diferença toda da nossa evolução? Aquela tecla que a gente sempre bate, principalmente o Silvio, o amor. Quanto mais a gente botar esse instinto animal para baixo, mais esse sentimento de elevação, ele aflora e faz com que aí fica aquela coisa que a Cibele falou, dê essa intuição forte para a gente, que a gente praticamente vai estar ligado com o plano astral, é só isso. Eu achei interessante que no meio da leitura, eu estava me questionando se com o tempo o instinto não mudava ou desaparecia, né? Alguma coisa. E a Cibele veio e falou sobre isso também. Porque às vezes eu fico me perguntando assim, né? Se, né, numa medida catastrófica, a energia, a internet acaba todas essas coisas que fazem o funcionamento do dia a dia da gente. E aí a gente vai ter que utilizar nosso instinto de sobrevivência mesmo, né? E quem sobreviverá, né? Quem realmente porque tem a questão da inteligência, né? Sim, intuição, tudo, mas eu falo bem voltar uma forma primitiva. A gente, nunca vai voltar. Vamos ver uns filmes assim, meio desses, né? Catastróficos e tudo, mas assim, se a energia do planeta, que ela é uma energia que ela tem uma quantidade, e a gente está utilizando ela toda. Tudo bem que a gente pode
Eles podem inventar aí a do Sol, mas ainda o Sol eles ainda não utilizam tanto. Mas, e se de repente dá um boom mesmo, internet, avião acaba, todo. E aí a gente vai ter que voltar a buscar a nossa sobrevivência de uma forma, nessa busca da inteligência com o instinto mesmo de sobrevivência. E aí eu fiquei me perguntando, como seria, né, os seres humanos vivendo essa experiência, né? Bem assim, é uma pergunta assim, bem só para Eu acho que a gente vai debater. voltar ao estado primitivo do século XIX, sabe? Que o amor era em segundo plano. Porque eu vejo assim, tá? Ele fala aqui no texto, nossa evolução. A busca do alimento, cara, é sobrevivência. Vamos associar. Isso que você falou aí, tu imagina as pessoas que marcaram passagem de avião, cara, é instinto de sobrevivência. Então, o instinto vai ficar mais aflorado. Não tem como, porque isso é racional, sabe? Eu vejo assim. Agora, o que acontece? Como nós estamos evoluindo em intuição, tá? Estamos caminho à intuição, como que você pode caminhar para a intuição com a barriga vazia? Como você pode caminhar, tanto assim que tem a prece de Cálices. A prece de Cálices foi feita no Natal. As pessoas, cara, a Cibele sabe que mora no frio, eu já morei no frio. O frio dói, cara. O calor dá desconforto, mas o frio você sente dor. É uma coisa horrível. E aí, o que acontece? Essa prece de Cálices foi justamente no Natal da miséria que existia na Terra. Hoje em dia, graças a Deus, tudo ficou passado. Então, nós podemos cultivar esse ato de amor ao próximo, esse ato para nós mesmos, entende? Do nosso melhoramento da nossa afeição, é só isso. Eu vejo assim. Eu achei interessante isso que a Diva estava falando, porque eu também já me peguei pensando dessa forma, né? De se acontece alguma coisa, a gente tem que voltar a saber até cultivar. Hoje em dia, tudo é industrializado, né? A alimentação, a parte da agrícola é muito facilitada pelos equipamentos. E muita gente não sabe cultivar uma semente qualquer. E aí vem os agrotóxicos, vem um monte de coisa e tal, e aí volta para as pessoas que estão cultivando sem agrotóxico, né? E são poucas pessoas que vão fazendo isso, e na hora que acontece qualquer coisa, vai ter que voltar a esse conhecimento para poder sobreviver, né? E é interessante. Eu lembro quando eu fiz parte da Marinha, e lá eles têm uns exercícios. Você pode fechar o seu microfone? Exercício de resistência e de sobrevivência. Quando eu fiz parte eu fui no de sobrevivência. Então você é largado no meio da mata, sem comida, a única coisa que tem é água, pouca que você tem que regular, e você tem que catar o que comer, né? Caçar, essas coisas todas são instintos, coisas primitivas, né? Do ser humano para ele sobreviver. Então, é muito dessa coisa mesmo, né? Do instinto. E como a Cibele mesmo falou, hoje a gente já está aperfeiçoando ainda mais o nosso cérebro para que não seja só o instinto, a inteligência, a razão, para que tenha a intuição também. Eu acho que no momento que haja uma coisa qualquer, que o homem se veja numa situação que ele tenha que voltar a instintos primitivos, ele vai precisar ver que a coletividade vai ter que agir coletivamente para sobreviver. Né? Como antes, as tribos, todos eles trabalham de uma forma coletiva para que todos possam ter o benefício. Né? Às vezes eu fico pensando, será que o homem vai evoluir até um ponto de que ele vai precisar voltar para ver que é o coletivo que funciona, é pensar
conjuntamente para funcionar melhor? Eu fico me interrogando também, Diva. Cibele, Fernanda, levantaram a mão aí. Só queria complementar, assim, que a gente tem essa ideia errônea, assim, que às vezes que o instinto é ruim, né? Justamente por isso nosso corpo está mudando, tá? Mas na verdade o instinto, como a gente sabe, ele é necessário, né? Nosso corpo funciona todo de forma instintiva. A questão é que cada inteligência ela tem que estar no seu lugar, né? Nossa parte material ela precisa do instinto, mas nas relações humanas, no mínimo que a gente haja com inteligência racional, né? Os animais agem instintivamente nas relações entre eles, né? Nós não. Por exemplo, eu vou para um trabalho, eu tenho um chefe, eu não conheço aquela pessoa, eu sei que ele é meu superior, né? Agora vai no Malcatéia, o Lobos, para escolher quem é o superior, eles vão lutar entre eles para ver quem é o mais forte e tal. Faz parte da inteligência instintiva deles. A gente não vai disputar com o nosso chefe para ver quem é o mais inteligente para assumir aquele cargo. É diferente as relações humanas, né? No mínimo, elas precisam ser racionais e tal. Então, cada inteligência tem que estar no seu lugar. O que nós estamos tendo dificuldade é que nessas relações humanas a gente está deixando o instinto explodir, a gente não está tendo esse controle, e isso já vem de muitas gerações já. Então, ficou muito arraigado na gente. Então, como o Jair falou, né, os espíritos superiores, que são os arquitetos, né, genéticos, eles estão nos auxiliando nesse sentido, para nos dar pelo menos uma opçãozinha a mais, para que a gente deixe fluir as decisões do nosso espírito, né, que a gente deixe o livre-arbítrio agir em vez do corpo já partir na frente, né? Passo a palavra. O que eu ia falar, minha dúvida, o questionamento, bom dia a todos, que eu não falei ainda, é a respeito da intuição, assim, que a gente tem o instinto natural, né, todo mundo nasce com ele, e a intuição, ela pode ser desenvolvida, né, de que forma a gente pode chegar, eu acho que a gente tem capacidade para desenvolver, eu acho que é o estado de alerta, de atenção, de plena atenção, de estar sintonizado diariamente com a energia do planeta, em agradecimento, sempre estar focado em pensamentos positivos, talvez seja isso, porque a intuição, alguns têm mais percepção, outros menos, mas a gente pode desenvolvê-la, né? Assim, trabalhar para a gente estar com ela mais aguçada, digamos assim. Tudo que você falou, Fernanda, faz parte. Como a gente viu aqui no texto, essas coisas vão se desenvolvendo. Às vezes, sutilmente, a gente nem percebe. Não, Claro que não existe uma fórmula disso acontecer. Eu estava ouvindo a primeira fala da Cibele, que eu achei super interessante e muito pontual, quando ela falou que a intuição te dá uma certeza que a inteligência e o instinto não dá. E é isso mesmo. Eu costumo conversar muito com o universo, né? Sani vive mexendo comigo. Principalmente, às vezes, quando eu estou tomando banho, eu converso com a água do chuveiro. E são conversas mesmo, é como se você estivesse conversando com alguém. Coisa de maluco. Às vezes eu estou me vestindo, ou estou escovando gente, eu estou olhando no espelho e eu estou não falando, mas às vezes, inclusive, falando, mas às vezes pensando, mas é uma conversa mesmo. É coisa de maluco, porque você faz a pergunta e você responde e você tira a conclusão. Isso é intuição. Então, quanto mais você faz isso, você coloca o seu ser para pensar, para conversar com o universo, eu acho que mais você desenvolve essa intuição. E como a Cibele falou, a intuição te dá uma certeza que fica, às vezes, meio tendencioso quando você vai explicar alguma coisa para alguém, vai falar alguma coisa para alguém. Está impondo, não está impondo, porque aquilo te dá tanta certeza, você tem tanta certeza que é aquilo,
você não tem questionamento nenhum. Eu gosto de escrever muitas vezes, hoje mesmo, que eu estava me preparando antes de vir para cá, que eu fui tomar banho, eu criei uma história na minha cabeça, pô, linda, eu mesmo me emocionei, mas depois do banho eu não lembro nem de 10% daquilo que eu estava conversando com o chuveiro. Isso é os papos que eu bato durante o dia na rua. Eu devo passar por maluco várias vezes por dia. Eu me incluo nessa maluquice sua também, porque eu sou desse jeito. Eu vejo uma flor, eu falo com ela, eu vejo um macaco, qualquer coisa, uma pedra. Você pergunta e você dá a resposta como se alguém estivesse respondendo, e é realmente, de fato, eu sinto mesmo como se estivesse conversando com alguém. Sou eu falando, sou eu respondendo, mas é como se eu estivesse falando com alguém. E, às vezes, saem narrativas, assim, inquestionáveis de lógica de tudo, que é esse bate-papo. Então, isso é a intuição. Pode se desenvolver? Claro que pode. A gente vai desenvolvendo isso aos poucos. Quanto mais a gente exercita, tudo que a gente exercita, isso vai aprimorando. A própria mediunidade em si, se discute, existe o médium ostensivo, o médium pequenininho, mas ela pode ser exercitada em vários campos, se você se dedicar àquilo e começar a aprimorar essa consciência e essa comunicação com a espiritualidade. E com a intuição funciona igualzinho. Então, se eu conseguisse colocar no papel metade das ideias que nessas conversas malucas já vieram na minha cabeça, eu devia ser o escritor mais profícuo da história da humanidade.